impedidas ou orações retidas. Porque nós sabemos que nós temos um inimigo invisível. O diabo, ele não quer que nossas orações sejam atendidas. O diabo, ele faz tudo para interromper as nossas orações. Ele usa de meios para, de alguma forma, barrar essas orações. E hoje, à noite, nós vamos olhar pelas Escrituras e ver como que essas orações são retidas e como também desbloquear essas orações. Aqui nesse versículo aqui de Provérbio, nós vemos que a palavra de Deus está dizendo que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, nós entendemos aqui que aqueles que desviam os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o que Deus tem para eles, para nós, se nós desviarmos nossos ouvidos de atentar para a palavra de Deus, porque a lei de Deus é os seus mandamentos, é a sua palavra, é os seus ensinamentos, é os seus preceitos. Se nós desviarmos nossos ouvidos, não atentarmos para ouvir a voz de Deus, a palavra, a Bíblia, aqui está claro, está escrito que a nossa oração será abominável. Veja como isso é um ponto muito interessante. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A nossa oração ser abominável. O que é uma coisa abominável? Uma coisa repugnante, uma coisa asquerosa, uma coisa nojenta. E se nós estivermos vivendo uma vida fora da palavra de Deus, uma vida desalinhada com Deus, a nossa oração não será atendida. Não porque Deus não queira atender nossa oração, porque Deus deseja atender a nossa súplica. Deus, ele tem prazer em atender a nossa súplica. Mas, como Isaías 59 diz que os nossos pecados, eles fazem uma barreira, eles fazem uma separação entre nós e Deus e pedindo que Deus nos ouça. Então, o diabo vai usar de alguma forma, de alguma maneira, para que nós não atentemos para a lei de Deus. O diabo, ele vai usar de maneiras sorrateiras para que nós não atentemos para a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe, se ele fazer isso, se ele conseguir fazer nós não atentarmos para a palavra de Deus, ele assim bloqueia a nossa oração e a nossa oração não pode ser ouvida. Então, irmãos, nós temos que estar atento à voz de Deus, à palavra de Deus, ao que Deus está falando, ao que Deus está orientando, ao que Deus está ensinando, para que a nossa oração não seja barrada. Vamos mais para as Escrituras. Aqui, quero ler aqui também. Está marcado aqui as Escrituras. Glória a Deus. Hoje nós vamos para as Escrituras. Em Reis, capítulo 18. Reis, capítulo 18, versículo 30. A Bíblia fala que Elias e os profetas de Baal. A Bíblia fala que o altar do Senhor ali estava quebrado. O altar do Senhor estava desconcertado. E Elias precisava fazer um sacrifício. E Deus ia responder com fogo naquele sacrifício e envergonhar os profetas de Baal. E o seu nome seria glorificado e todos saberiam que Deus era o Senhor, que Deus era o rei de Israel, que só o Senhor era Deus. Mas quando Elias chega ali para fazer o sacrifício, ele encontra o altar completamente desarrumado. O altar estava completamente desorganizado, estava tudo fora de ordem, tudo fora do padrão de Deus. E Elias simplesmente não poderia chegar ali e pegar o bezerro, pegar a lenha e tocar fogo, colocar o altar ali no altar, porque o altar simplesmente ele não existia, ele estava desarrumado. Eram 12 pedras, o altar constituído de 12 pedras, e as 12 pedras estavam desorganizadas, fora de lugar. Então Elias, o que ele fez? Ele chegou e começou a colocar pedra sobre pedra. Ele começou a colocar as coisas em ordem. Para quê? Para que depois ele fosse orar, Deus pudesse responder a sua oração. Aqui em Reis capítulo 18, 19, 30. 18, 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E depois que Elias reparou o altar do Senhor, a escritura aqui, se você seguir em frente lendo, diz que ele orou.
depois que tudo estava em ordem, o altar, as pedras em ordem, o holocausto em ordem, tudo conforme Deus tinha falado, então Elias foi lá e orou. E quando Elias orou, a Bíblia diz que o fogo desceu. Deus respondeu com fogo. O Deus de Israel se manifestou naquela oração simples de um homem que a Bíblia diz que era sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era mais do que você, mais do que eu. Mas Deus respondeu a oração de Elias e também responde a nossa, da mesma forma. Mas nós temos primeiro que colocar o altar em ordem. O altar é a nossa vida. O altar é nossos pensamentos. O altar é nossos sentimentos, nosso coração, nossa mente. Isso é o nosso altar. O altar hoje é seu coração, é o meu coração. Nós temos que colocar nossa vida em ordem. Nós temos que alinhar nossa vida com a palavra de Deus para que o fogo do Espírito Santo venha e flua. E que a lenha possa queimar, que o holocausto possa ser queimado e a oferta seja agradável aos narinas de Deus. Porque aquela oferta foi recebida diante de Deus. E Deus desceu ali, o fogo consumiu até mesmo as pedras. Até mesmo as pedras saíram de cena ali, derreteram. Com a glória de Deus foi derramada sobre aquele local, mediante a oração de Elias. Mas primeiro ele teve que colocar as coisas em ordem. Se nós queremos resposta de Deus, se nós queremos o sobrenatural de Deus, se nós queremos a glória de Deus sobre a nossa vida, se nós queremos ver a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre nós, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Nós precisamos olhar para o que está fora de ordem. Nós temos que colocar as pedras em ordem, a lenha em ordem, a nossa vida, da mesma maneira que Elias colocou. Porque somente assim o fogo vai descer. Se não for assim, irmãos, não vai descer. Não tem como descer. Só desce por meio de uma vida organizada, na presença de Deus. O fogo só flui, o Espírito Santo só habita numa vida organizada. E nossa vida tem que estar organizada diante de Deus, para que Deus possa derramar do seu poder e da sua graça sobre nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no Salmo 66, irmãos, versículo 18, a Bíblia diz assim também. Aqui eu já li, né? Salmo 66, 18. Acho que eu já li isso aqui hoje. Não, foi provérbio, né, que eu li. Salmo 66, 18 diz assim: se eu atender à iniquidade, no meu coração o Senhor não me ouvirá. Veja aqui. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Veja. Se eu atender o desejo do meu coração, que desejo é esse? Desejo ilícito, desejo contrário à vontade de Deus. Se eu atender os meus pensamentos, a minha vontade, não renunciar aos meus desejos, atender a iniquidade do meu coração, aqui está dizendo, o Senhor não me ouvirá. Essa é a palavra infalível de Deus. E Deus vela sobre esta palavra para cumprir. E nós sabemos que o diabo, ele conhece a palavra. Ele conhece mais do que você, do que eu. Nós conhecemos parte da palavra, mas o diabo ele conhece muito mais do que nós, porque ele era um anjo de luz, ele estava à destra de Deus. Ele estava lá, ele sabe como funciona ali de Deus. E ele sabe como impedir as nossas orações. E a Bíblia diz aqui, se nós atendemos, ou seja, se nós cairmos na tentação, nós seremos derrotados pelo inimigo. Se nós cairmos na tentação, se nós atendemos o desejo do nosso coração, o diabo ele vai entrar, ele vai fazer bagunça. Foi o que aconteceu lá no Éden. Quando Eva atendeu o desejo do coração dela, o que aconteceu? O mundo saiu de ordem. Você vê a condição que o mundo está hoje. Por quê? Porque ela atendeu a iniquidade do coração. O diabo chegou e tentou. O diabo chegou e apresentou a oferta. Que o diabo só faz apresentar, irmão. Ele não obriga nós a pegar a oferta dele, não. O prato dele, não. Ele não empurra a colher na nossa boca, não. Ele chega e apresenta ali a oferta a nós. Agora, a parte de pegar, de comer, é nós que vai fazer. É nós que damos a brecha para o inimigo. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Se a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, é porque é possível dar lugar ao diabo. E a Bíblia diz, se nós atendemos o desejo do nosso coração, a iniquidade do nosso coração, o Senhor não nos ouvirá. Ou seja, nossa oração será interrompida. Quando nós formos orar, o céu não vai fluir. As portas não vão se abrir. O Espírito Santo não pode derramar o seu poder. Por quê? Porque Deus está
está preso à sua própria palavra. Ele cumpre a sua própria palavra. Eu velo sobre minha palavra para cumprir. Então ele não pode ir além da sua palavra. E a sua palavra diz, se nós atender a nossa iniquidade, ele não nos ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é coisas que nós precisamos aprender para nós derrotar o nosso inimigo, né, irmãos? Nosso inimigo, ele é um ser astuto. E ele usa da própria lei de Deus para nos atingir, para nos tocar, para nos derrotar. E nós temos que conhecer a palavra. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o Espírito Santo está nos ensinando nesta noite. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, a Bíblia diz assim: este povo, Jesus dizendo, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Ou seja, o que Jesus está ensinando aqui? A oração religiosa, a oração do religioso, a Bíblia diz aqui, que é só com os lábios. Esse povo me honra com os lábios, veja, mas o seu coração está longe de mim. Uma coisa é nós orar com os lábios, louvar com os lábios. E outra coisa é nós louvar vindo da alma. Porque Jesus, ele está atento ao nosso coração. Eu digo, Jesus, eu te amo, mas como está meu coração com Jesus? Será que realmente eu amo Jesus? Nós temos que examinar isso, nosso coração. E a Bíblia diz aqui que esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, em vão me adora. Muitos estão adorando Deus em vão. Jesus não está falando isso aqui, não é para prostituta, não. Ele não está falando isso aqui por feiticeiro, por ladrão. Não, isso aqui está falando com religiosos, com crentes, com nossos dias. Não só para aquele dia, mas para hoje. Esse povo, ele está falando assim, esse povo religioso, o mundo é religioso, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adora. Quantos milhões e milhões e milhões de pessoas estão adorando a Deus em vão? Só de religiosidade, pura religião. E essas orações que são orações religiosas, não sobem, não passam do teto, como aquela oração do fariseu. O fariseu estava se achando aquela oração orgulhosa, eu pago meu dízimo, eu sou melhor que esse publicano. A oração dele não passou do teto. E a oração de religiosos não passa do teto. Que nós não possamos ser religiosos, nós possamos ser verdadeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, para que as nossas orações sejam atendidas por Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus, capítulo 17, versículo 21, a Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo, quando aquele discípulo chega diante daquele demônio, os discípulos eram acostumados a expulsar demônios. Em Lucas 10, 19, eles voltam tudo animados, felizes. Mas, Senhor, os demônios, em teu nome, eles se sujeitam a nós. E eles estavam alegres, felizes. Jesus disse, por que vocês estão alegres por isso? Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E eles estavam felizes porque estavam expulsando os demônios. Eles expulsavam demônios mesmo. Lá em Mateus 10, Jesus dá ordem a eles vão e expulsam os demônios por os enfermos. Mas aqui, em Lucas 17, 18, nós vemos aqui que eles não conseguiram expulsar esse demônio. O demônio de um jovem lunático. E eles oraram, eles fizeram tudo ali, nada. Não conseguiram expulsar. E Jesus veio e expulsou aquele demônio. E depois ele chegou diante de Jesus, os discípulos perguntaram, Senhor, mas como nós não expulsamos aquele demônio? O que houve? O que houve que nós não expulsamos? Nós somos acostumados a expulsar demônios e esse demônio não saiu por quê? Aí Jesus vem e diz, essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Veja, irmãos, o que aprendemos aqui? Nós aprendemos que há orações que precisam ser acrescentadas a jejum. Tem demônios, tem situações em nossas vidas que o diabo não vai ceder se não tiver um jejum no meio. Jesus está dizendo, essa casta, ou seja, tem castas, tem tipos, hierarquias e demônios que eles não vão ceder se não houver jejum. Porque Jesus mesmo disse, essa casta, ou seja, esse tipo de demônio, essa categoria de espíritos, não serão expulsos a não ser pela oração e pelo jejum. E nós sabemos que os apóstolos eles não jejuavam. Nós sabemos que os apóstolos não tinham esse costume de jejuar. Até os discípulos de João chegaram e perguntaram, por que os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuam, os teus não jejuam por quê? Jesus disse, enquanto o noivo está com eles não há necessidade que jejuam, não há nenhuma necessidade para eles jejuar.
Mas haverá o tempo que o noivo será tirado, então jejuarão. Depois nós vemos isso lá na igreja primitiva, eles jejuavam. Para tudo eles faziam um jejum. Para até mesmo enviar os irmãos como missionários a outras regiões, eles oravam e jejuavam e o Espírito Santo vinha e respondia a eles. E nós temos que aplicar isso, o jejum em nossas vidas. O jejum é uma arma espiritual contra o diabo. E muitas das vezes nós não conseguimos êxito nas nossas orações porque nós não jejuamos. Porque jejuar exige um esforço, né, irmãos? Jejuar não é fácil. E ainda mais nos nossos dias, né, irmão? Tanta comida boa tem por aí. Mas nós precisamos consagrar nossas vidas. Nós temos que adicionar o jejum para que nossas orações sejam respondidas e para que nós possamos vencer essas castas demoníacas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Tiago, irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz assim, sobre a oração. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eu acho que esse aqui, na minha opinião, é um dos maiores fatores assim, que para nossas orações serem atendidas, a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia é clara em dizer que sem fé, irmão, a oração é como uma onda do mar. E não pense, a Bíblia diz logo assim, não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Ou seja, se houver dúvida, se nós duvidarmos, já perdemos a bênção. Não importa o que seja, se nós orarmos qualquer coisa, se o diabo conseguir colocar a dúvida no nosso coração, acabou, já era. Porque o diabo ele opera por dúvida. E a dúvida é o quê? A dúvida é a fé negativa, a fé é o contrário. O diabo só perverte. O diabo faz você crer que não pode. O diabo faz você crer que você não vai conseguir. O diabo faz você crer que você não vai chegar. Ou seja, é uma fé negativa. É fé da mesma forma, só que é negativa. E as pessoas têm a facilidade de crer mais negativo do que positivo. Porque nós já nascemos num sistema negativo. Desde criança, o sistema ensina nós a descrer, a duvidar. Porque esse sistema, nós sabemos que está encabeçado pelo diabo. Jesus disse que ele é o príncipe desse mundo. E ele tenta colocar dúvida no nosso coração, porque ele sabe que se nós tivermos a fé genuína, até as montanhas têm que se mover. Porque Jesus disse, se tiverdes fé, Jesus disse, qualquer, ainda mais ele diz assim, qualquer, ou seja, qualquer crente, qualquer irmão, não é Elias, não é o irmão Brano, não é Moisés, não, é qualquer que disser esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, será feito. Veja, o segredo é não duvidar, é crer. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós crermos, nós veremos a manifestação do poder de Deus. Mas para isso, nós temos que crer de todo o nosso